Fala, rapaziada, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, o Pagodecast ou BotecoCast, como vocês quiserem. A gente está aqui com o nosso convidado ilustre, o Zigotinho, famoso Matheus Espontan. E a gente vai conversar aqui sobre a epistemologia e a filosofia da ciência, mais especificamente sobre fake news e as eleições, né, que estão chegando. Então eu pedi para você se apresentar, eu sou o João Henrique. Eu sou o João Vitor. Sou o Matheus do Zigoto. Eu vou elaborar uma pergunta que eu acho muito boa, que a gente usou no primeiro episódio, mas eu acho que dá pra usar como gatilho pra começar o segundo. Na tua opinião, Zigoto, Opa. até que ponto a nossa visão de mundo e os nossos conhecimentos podem ser usados pra exemplificar um problema público? Tipo, isso aconteceu com um cara que eu conheço, então eu penso isso sobre o mundo, tipo, uma escala global, tu entende? Entendi. O que Então tu acha sobre isso? você começar a ver o mundo, né, por causa de acontecimentos determinados, isso? Isso. Tu definir coisas globais que englobam várias pessoas com base na tua vivência individual, entendeu? Ah, Então, bacana. Isso é interessante. até que ponto a gente pode fazer isso? Interessante. Em certa medida, não tem muito como escapar disso, mas também tem que ter os cuidados para generalizar, né? Então, sei lá, vamos supor uma pessoa que fala um exemplo aí, né? A pessoa nunca não teve um pai que não teve um pai que não cuidou bem, não deu bem com o primeiro namorado, com o segundo namorado, terceiro namorado, logo todos os homens não prestam, por exemplo, né? Ou o contrário, as mulheres, toda mulher é igual. É um exemplo cotidiano aí, né? Bem. Mas que isso a gente pode provar por outras coisas, né? Visão falou sobre eleição, né? Então, direita, esquerda, não deu certo aqui, então, né? Enfim. Mas, né, até levando um pouco com o conteúdo do curso, tudo o que a gente todo o nosso aprendizado é baseado em experiência, né? Seja na nossa experiência, seja na experiência que alguém teve, colocou num livro e deixou fácil pra gente, né? Com exceção da matemática, que é tudo lógico, né? O resto ele parte muito da experiência, né? Então, eu acho que quando você parte da sua vida particular, é muito difícil generalizar, né? Por isso que eu acho que quando vai ter um livro ou uma produção de conhecimento mais certo, como é feito na ciência, né? Você engloba várias experiências, né? Vários experimentos, várias formas que aconteceu e disso produz um dado, né? Então, pega de uma pessoa, a experiência de uma pessoa que é importante dentro de um contexto geral, mas que somente dela, eu acho que não dá para você fazer proposições gerais, né? Mas que ela é importante ali como uma parte de várias outras experiências, né? Então, eu penso que é problemático quando você pensa que uma visão tanto assim, você pensar que é o centro do universo ali, né? Que as coisas giram ao seu redor, que se aquilo aconteceu com você, então vai acontecer com todo mundo. Não necessariamente, né? Isso tanto em exemplos até bestas, né? Isso como eu falei, mas para produção de conhecimento, e exemplos gerais e até tomadas de decisões importantes, né? Como eleição e etc. De fato. Sem dúvida, tipo, quebrar essa barreira do eu é uma das principais. Tipo, senão deve ser a primeira barreira que o homem deve quebrar na busca por conhecimento, né? Na tentativa de construir um modelo de realidade mais acurado. Tentar quebrar esses Sim, preconceitos individuais e tentar com partir certeza. para uma visão de mundo sem vieses, sabe? Exatamente, né? Poder ver um mundo com uma lente que não, né, na medida do possível, não seja tão enviesada pelo sua própria experiência. Sim, porque inevitavelmente vai ter algum viés, sabe? E Sim, com muitas das certeza. vezes esses vieses são até necessários, né? Sim, Mas, sim, sim. como por exemplo, você tem que tomar uma decisão que vai se basear em um conhecimento científico, só que não tem tanto respaldo, não tem tantos dados assim. Você tem que verificar se a sua decisão vai... Qual que vai ser tipo, o custo, né? O custo social, digamos assim, de tomar aquela decisão. O risco indutivo, né? Exatamente. Mais precisamente. Qual que seria o risco de você aceitar
Aceitar não, de tomar uma ação com base em uma teoria científica, com base tendo um certo número de dados, e qual que seria a chance de você estar errado, certo? Não somente a chance de você estar errado, mas também tem que levar em conta qual que vai ser o impacto social, principalmente, de você aceitar isso como errado ou não. E como exemplo muito recente, a gente tem as vacinas contra o Covid. Essas vacinas, elas praticamente quebraram recordes, né, no tempo de produção. Nunca na história da humanidade a gente tinha tido vacinas que foram produzidas em tempo tão pequeno quanto as vacinas contra a Covid, certo? E isso levou muitas pessoas a criarem dúvidas acerca da qual seria a eficácia de fato, quais seriam os efeitos colaterais dessas vacinas, certo? E o que tu acha sobre isso? Uhum. Ah, sim, né? Essa é uma questão em que a sua decisão pode implicar muito, né? Dependendo Sim, de como for como a pessoa é, né? A idade, atividade física, etc. Pode estar decidindo entre a vida ou a morte ou complicações, né? Mais severas. E se você for uma autoridade, você pode estar definindo entre muito mais pessoas, né? Dependendo da forma como você leva a pandemia, né? Então, tem exemplo também na Inglaterra, né? Começou com eles não fizeram um isolamento, que eles vamos fazer isolamento de rebanho e tal. A questão é que eu acho que muitas vezes o não uso da vacina, não nesse caso pelas pessoas, não é bem muito por um risco indutivo. Não acho que faltam dados. Eu acho que tem bastante dados, já foram estudados, já fizeram aí, né? Na, se, já fizeram todo um estudo sobre como, né? É, é, quais são a eficácia, se vale a pena, etc. Mas eu acho que por uma motivação até o quanto política e conspiracionista, as pessoas escolhem, né, e tomam a decisão de ter medo, né, de não tomar a vacina. Mas não acho que seja necessariamente pela falta de dados, né? Eu acho que como tem gente que acredita em terra plana, né? Pessoa, aquilo é por falta de dados, né? Eu acho que não. Acho que acho que o que mais pega na pessoa aí é mais uma questão mais conspiracionista, mais política também, né, de não querer acreditar nos dados que já existem, já foram estudados, etc. Né, mesmo que foi de uma forma rápida, tá bom, foi de uma forma rápida, mas é também uma pandemia histórica, né? Há muito tempo você não tem isso e com tanto nunca foi injetado tanto dinheiro, né, nessa questão mais de vacinação na parte da científica, né? Então, não só foi rápido porque fizeram de mau jeito. Não, por outro lado também injetaram muito dinheiro, colocaram muita gente, né? Muito mais pessoas do que em outras pandemias, como do Ebola, que foi algo regional, ou em 1800, 1900 lá, a peste, gripe espanhola, etc., que o nível de dinheiro e o nível de cientista eram muito menores, né? Então, muitos fatores levaram junto com isso, né? Mas eu acho que os dados existem, já foi estudado, mas a maioria das pessoas escolhem não levar em conta eles, né? Meio que fecham os olhos para eles. Bom, eu penso isso. O que tu acha, assim, por exemplo, uma pessoa, ela vê uma notícia e ela discorda dessa notícia, acha que é fake news. E, por exemplo, uma notícia de saúde pública, tipo a vacina, que caso ele não se vacine, ele pode afetar outras pessoas ao redor dele. Uhum. Ele tem o direito de não poder se vacinar, não querer se vacinar? Porque, assim, a Heather Douglas, ela fala que os valores eles têm que estar presentes na aceitação ou rejeição das teorias, por causa do risco indutivo. Então, uma teoria, ela está estritamente relacionada com o valor social que pode causar caso ela seja aceita, sabe? Sim, Então, sim. se pro cara não o valor social indica para ele não tomar a vacina e é o corpo dele, tu acha que é correto ele não tomar? Ou não? É uma questão interessante, uma questão até, acho que mexe um pouco com a parte ética, né? Sim, Porque a gente está falando de uma pandemia. Uma pessoa talvez vai fazer muita diferença, não sei, né? Mas agora se a gente pensar em relação ao país, né? Se a gente libera que as pessoas,
as pessoas possam, né, não tomar a vacina e, bom, de fato, ela tem a liberdade de não tomar a vacina, né, e a liberdade tem que ser preservada a todo custo, eu acredito nisso, né. Mas até que ponto essa decisão dela, essa decisão livre dela, afeta a liberdade de outra pessoa, né? Então, de que forma ela não tomar a vacina pode prejudicar a liberdade de pessoas que tomaram a vacina, né? Então, ou, ou de um escopo geral, né? Será que se ele não tomando a vacina e pegando o Covid, etc., ao chegar num ambiente em que existam outras pessoas, não pode estar prejudicando elas, né? Eu acho que é algo que pode ser levado em conta, né? Aquela questão de que a sua liberdade ela só vai até, né? Você não pode estender sua liberdade até a liberdade do outro, né? É um conflito de liberdade, né? Eu acho que bom, aí tem que analisar com os dados, né? Mas supondo que se você não toma a vacina, você está propenso a pegar, né, o Covid, e com isso põe em risco, né, a saúde pública, outras pessoas, né? Então talvez não seja nem relacionado a você passar o Covid para outra pessoa que talvez se vacinou ou que ainda não se vacinou, tá, por questões de estar esperando fila e etc, né? No começo teve muito isso, já antes tinha que ter uma fila de 2, 3 meses, enfim. Mas então, você pode estar colocando em risco a sociedade e não somente, né, tendo muita gente seguindo essa ideia, né, então, no contexto geral, pode ser que muita gente pegue Covid, né, e deixe os hospitais, etc., congestionados para outras pessoas, né, tomando em conta a liberdade, né. Então, eu acho que o que deve ser levado em conta aí é interessante para mim, você tem que ser livre, sim, para tomar suas atitudes, e se isso não, né, não fosse influenciar na vida dos outros, a pessoa deveria ser livre para poder escolher ou não tomar a vacina, mas o maior problema, acredito, é em que medida isso afeta a liberdade dos outros, né, das outras pessoas, e coloca em risco a vida delas, possivelmente. Eu penso que esse seja o conflito que esteja aí, né, em discussão. Sim. Eu acho bem interessante que a ciência inicialmente surge como algo, surge contemporaneamente como sendo algo que devia ser desvinculado de qualquer de valores, certo? Devia ser algo sem vieses inicialmente, sendo que a própria evolução da sociedade levou a um ponto em que é necessário você adotar em um certo grau adotar valores em teorias científicas para que elas possam ter um grau de eficácia máxima na sociedade, né? Acho muito interessante essa quase contradição, a forma como a ciência evoluiu. Pois é, tipo, como a gente faz ciência, a gente supõe uma teoria com base na nossa experiência anterior, e se essa teoria vai dando certo, ela continua, né? A gente não sai assim do básico para prever uma coisa, a gente supõe uma coisa e vê se tá funcionando. E se tá funcionando, a gente fica usando ela até ela parar de funcionar, sabe? Sim. Daí, O que não garante que seja verdadeiro ou falsa a teoria. Não, é que, pois é, talvez não exista esse verdadeiro, né? Talvez ela só seja mais adequada pro momento. Que nem o Thomas fala, né? O Thomas como fala. Mas aí dá um gatilho aqui para outra dúvida, que se a ciência, tipo, ela é uma luta de teorias para decidir quem se adequa melhor a cada época, já que todas são imperfeitas, eu posso afirmar que a ciência ela só avança na progressão da humanidade por ser falseável? Essa pergunta é interessante, até profunda, né? Eu acho que quem fala um pouco sobre isso É o falsificacionismo. Isso, o falsificacionismo de É do Karl Popper. Karl Popper, isso. Que ele fala, né? Então você. Como, eu imagino que seja a realidade seja como uma síntota, né? Que nossas teorias nunca chegam nela de fato, mas tenta se aproximar, né? Então você vai falseando cada uma delas até que, né? Como ele dá o exemplo do modelos atômicos, né? Que daí você. Então, no começo você tinha um modelo lá da bola de bilhar que resolvia certos problemas até certo ponto, né?
e aí você vai evoluindo para resolver mais problemas, então o mais geral, mas nada garante que o modelo atômico atual seja também que resolva todas as situações, né? Mas também tem um problema que se você cria uma teoria que não pode falsear, né? Ou seja, uma teoria que você não pode provar que ela está errada, então acabou ali, você não consegue avançar mais, né? Porque como você vai avançar mais se essa teoria já... Então tem um problema com ela, né? Uhum. Ela atende a todos os problemas, né? Você não consegue avançar para frente, né? Acho que isso é o que o Thomas Kuhn, né? Ele até comenta sobre essa questão do falsificacionismo do Popper, né? Sim, é uma das grandes críticas do Kuhn ao falsificacionismo é que não necessariamente os métodos que estão sendo usados para falsear uma teoria são, assim, São, tá, são absolutos, né? são absolutos, isso. Porque o método que você está usando para falsificar uma teoria, ele também é baseado em teorias. Então, Sim. em que ponto que a gente pode garantir que a técnica que eu estou usando para falsificar uma teoria tem uma eficácia suficiente para eu desprovar a teoria que eu quero falsificar? Bacana, né? Entende? Você também não consegue ter certeza da falsidade de uma certa teoria, né? E no Então, fim todo mundo chega à mesma conclusão que a gente não consegue ter certeza de nada, né? exatamente, É né? tudo baseado em experiência, tudo baseado em teoria, e se nenhuma teoria é absolutamente correta, não tem como se basear em nada, né? Assim, de maneira dedutiva, assim. No final sempre vai ter que ter um quê ali de crença e de acreditar em qual seria, né, a melhor, né? Então, não tem como fugir Uma muito coisa disso, né? legal é que é dito também que tu disse que tem que se basear nos dados e tal, e tá certo, mas assim, às vezes os dados eles dão uma conclusão que é errada, sabe? Às vezes a pessoa se Sim, baseia na sim. ciência, a gente falou isso no primeiro episódio, que às vezes tu comete erros que a gente se baseia na ciência de forma correta, mas chega em resultados completamente diferentes um do outro, sabe? E, Aham. e daí a gente dá pra dar um gatilho aqui daquela história do Bertrand Russell, ele fala no livro dele do peru indutivista, Ah, que sim. é um peru normal, que ele é alimentado todos os dias às 9 da manhã. Daí ele aguarda a comida, tipo, ele tá acostumado a ser alimentado todo dia às 9 da manhã. Então, no dia do Natal, ele aguarda a comida às 9 da manhã também. Quando, pra surpresa dele, ele é degolado, né? Ele morre. Daí, assim, ele Uhum. usou o indutivismo pra pensar, pô, se eu sou alimentado todo dia às 9 da manhã, eu vou ser alimentado no Natal, né? Só que ele não percebe que os outros perus também estavam morrendo no dia de Natal. Então, ele usou a ciência, ele usou um fator indutivo pra concluir uma coisa errada, sabe? Então, às vezes, as pessoas elas esquecem partes da ciência que são fundamentais para construir uma teoria. E às vezes acabam propagando fake news sem nem perceber, sabe? Às vezes não é nem intenção de propagar fake news e acaba propagando. Pois Verdade, é, verdade. é que para fazer o link entre uma observação e uma teoria científica, de fato, o que faz esse link é a pessoa raciocinando, certo? E não, nada garante que a partir de uma observação dada, a pessoa vai seguir uma linha de raciocínio correta para chegar a uma observação, certo? Sim, sim. E isso cai novamente no problema do viés, é algo completamente Você individual. vê o sol indo de um lado para o outro no céu, você acredita que o sol está girando em torno da Terra, né? Os nossos antepassados aí, né? Mas isso é o que parece, né? Você já olha com um certo viés. O dado é o sol indo de um lado para o outro. O seu raciocínio é o que você faz com isso, né? Como você imagina a Terra e o sol agora, né? Como você disse. E para outros aspectos também da vida e da ciência. Exato. E o problema desse viés que leva de uma observação até uma conclusão é que muitas vezes, se não na totalidade das vezes, existe uma influência externa no raciocínio do indivíduo, certo? E Certo. muitas vezes isso é empregado de forma prejudicial, porque pode ter uma pessoa que quer levar a pessoa que está fazendo a observação ou a pessoa que está recebendo aquela notícia, por exemplo, a uma conclusão que não é a conclusão que deveria ser tomada como correta. A gente Aham. vê muito isso na politicagem, certo? Na política, Sim, em sim. que os políticos estão cada vez mais usando
não só o conhecimento científico, mas o conhecimento como geral na propagação de notícias, propagando notícias que favorecem a visão de mundo deles, sabe? Não necessariamente a visão de mundo deles, mas que favoreçam a massa, a população de eleitores deles a seguirem um caminho que vai levar à eleição desses políticos, sabe? Sim. E isso é interessante, né? Você utiliza certos fatos, né, a seu favor, de forma que impulsione uma certa narrativa política, né? Eu lembro de ver Sim, uma máxima, não sei de quem que é essa frase, mas fala assim que você pode falar uma mentira só contando verdades, né? Então, eu acho que eu vi isso numa que foi numa propaganda, assim, falando, e ele dá o exemplo do governo de Hitler. Aí ele fala assim, ó, teve um homem, né, sem citar o nome, né, teve um homem que ressurgiu toda a indústria do país, conseguiu fazer o país ter a moeda valorizada, enfim, vai falando aspectos positivos, né, então, que são fatos verdadeiros mesmo, do que aconteceu na época, e esconde certos fatos que mostram o contrário, cara, não foi isso, né, ele não foi essa pessoa boa, como tá relatando nessa propaganda nazista, entende? Mas os fatos que, que ele pega ali vão sendo tendenciosos, apesar de, por exemplo, ele realmente avançou a indústria do país, em termos econômicos, a Alemanha foi totalmente diferente depois do governo Hitler, mas as maldades de guerra dele, o pensamento totalmente desumano que ele tinha e o partido nazista propagava, isso deixa de fora dos fatos. Ou seja, você escolhe certos dados para você acreditar, e com isso, com o seu viés, você começa a pensar em uma visão de mundo totalmente diferente da realidade, né? Você disse. exatamente. E eu acho que essa parte é uma pergunta, tipo, eu tenho uma teoria científica que ela é bem embasada. E ela Uhum. é um estudo quase eugenista. Ela assume que um problema é ocasionado por causa de uma minoria específica, os muçulmanos, os idosos, os cadeirantes. Ela perde a validade dela enquanto teoria por quebrar algum valor moral? Ou não? Bom, assim, olhando à primeira vista, parece que soa muito como uma teoria nazista, né? Vamos dizer assim, né? Sim, Então sim. o problema, né? Então você olha para certa parte da sociedade e atribui a eles o problema, né? Sim. Com certeza ela perde o valor dela, né? Mas é um ponto interessante a se comentar, porque na Alemanha nazista existia muitos, né? Então, no caso, na Alemanha nazista, o grupo minoritário em que eles acreditavam ser o problema seriam os judeus, né? Na Alemanha, a Alemanha nazista, é importante ressaltar, ela tinha muitos cientistas, né? Então, e um trabalho até assim, eles até se diziam estar embasados cientificamente com isso, certas teorias deles, né? Então, é até interessante quando o Edward fala de que a ciência, queira ou não queira, ela vai estar pautada, ela tem que estar pautada por valores morais, né? Porque se ela não está pautada por valores morais, o que difere a ciência boa, que a gente entende, ciência que faz o conhecimento bom e resolve pandemias, vacina, etc., se ela não está pautada por valores morais, o que difere essa ciência da ciência do Hitler, que pautava, que não, a ciência da Alemanha nazista, que partia de os médicos nazistas, né, eram conhecidos por fazer experimentos com humanos, com certas classes, etc., totalmente assim, totalmente antiéticos, né, e criavam teorias que demandavam certo erro para um grupo minoritário, ou seja, eles podem estar usando de teorias científicas igualmente, né, de maneira técnica, de forma iguais. Então, eles podem estar até alcançando, olha só, até alcançando resultados interessantes, mas por meio de meios, né, por métodos antiéticos e desumanos. Né? Então, se a ciência não é pautada por valores, como o Edward falou, então esse tipo de coisa ela já é algo científico, né? E isso a gente, pelo menos na sociedade agora ocidental, a gente acredita que existe uma ciência boa assim, e por isso que ela não deve usar
deve estar usando de valores e métodos éticos e morais, etc. Eu acredito que essa é uma discussão interessante. Só pra adicionar aqui que uma dica cultural que eu lembrei agora, tem um livro muito bom que se chama Abolição do Homem, do Lewis. E o Lewis, ele defende a moralidade absoluta e os valores universais. Tipo, ele fala no livro dele que tem um grande perigo, assim, a pessoa questionar valores morais que são comuns a todos, sabe? Porque o ser humano Uhum. é a humanidade e pode, no fim, ser abolido. É um livro muito bom, assim, e é uma dica de leitura ótima para especialmente essa parte da conversa aí. A Abolição do Homem é o nome. Bacana, bacana. Porque se a ciência se parte de valores morais, né, como que a gente chega nesses valores morais? Parece até um paradoxo também, né? Como você disse, né, como que a gente pode querer abolir certos valores morais e com o que nós vamos fazer isso, né? Com que objetivo? Ele debate, assim, a ideia dos relativistas, assim, que tudo depende da cultura, de cada lugar, sabe? Para ele, assim, existem coisas que são inegociáveis, são coisas absolutas e universais. E esses valores aí a gente não pode discutir. Então, se tratando da possível abolição do homem, como é o nome do livro, a gente tem que fazer a ciência considerando esses valores aí, como risco indutivo. Verdade, concordo. Esse é justamente o ponto de vista defendido por Heather Douglas. Ela é uma das principais figuras da questão de levar valores morais na discussão de teorias científicas, certo? Segundo ela, como o homem é o criador da ciência e o homem está embutido de valores morais, digamos assim, é impossível você realizar uma ciência sem levar em conta esses valores morais, sabe? Sim, sim, com certeza. Então, querendo ou não, é impossível, de um certo ponto de vista, a gente chegar em uma versão 100% fidedigna da realidade, por meio de observações, mesmo com discussões coletivas, análise de diferentes pontos de vista, sempre vai ter uma lente, que talvez seja inerente à natureza humana, que vai impedir toda a espécie, mesmo que pensando coletivamente, de chegar a uma conclusão que seja aquilo que é de fato real. Exatamente, a gente fica nesse paradoxo aí, né, do que é real e do que a gente acredita ser real ou mensura ser real, né? Uma outra questão que é boa de se apontar é que o pessoal sempre fala que fake news, assim, é uma pessoa pode usar, assim, da ideia dela, da parcialidade do viés político dela para construir informação. Mas aí fica a pergunta, tipo, uma informação ela pode de fato ser imparcial? Ou toda informação tem um requinte de parcialidade? Tipo, existe alguma linha que separa a nossa opinião da opinião alheia? A visão de mundo de cada indivíduo é única ou não? Eu acho isso pergunta muito interessante, muito profunda. Eu acredito que sempre vai ter, sim, um pouco de parcialidade, né? Sempre vai ter. É impossível ser totalmente parcial, porque, como você disse, nós vemos o mundo pela com uma certa lente que é o nosso viés, né? E de Uhum. alguma forma se formou ali com nosso, né? Nossa cultura, sei lá, família, etc., sociedade. Mas está ali, não sei como se formou, mas está ali. Você vai ver o mundo daquela forma. Os livros que você consumiu, enfim, de alguma forma você vai estar vendo o mundo de um certo viés. E aí é como você ser imparcial, é como dizer que existe alguém ou uma instituição que consegue ver esses fatos com um viés nulo ou com uma lente nula que consiga, né, então passar a informação de uma certa forma que não agrida todos os viés que existem, né? É muito complicado, porque se você, como a gente disse, a ciência ela não pode, a partir de si mesma, criar valores morais, mas ela depende de valores morais para existir. Sim, E- sim. Então, não existe valor, você não consegue criar por meio da ciência valores morais absolutos. Portanto, não existe um viés ou uma lente ou valores morais que sejam nulos ou que sejam em branco, né? Que você consiga se munir de tal parcialidade nos fatos, né? Eu realmente acredito que não tem como se atingir a imparcialidade. Sempre vai ter pelo menos uma margem de tolerância e de parcialidade
em qualquer que seja a informação a ser ou dada, a ser divulgada. Sim. Acho algo bacana acrescentar nessa parte da visão de mundo individual. Será que a visão de mundo de cada indivíduo é única? Eu acredito que em grande parte sim. Porque a visão de mundo de uma pessoa é moldada não só pelas ideias a que ela é exposta, mas também pelas experiências que ela passou, que querendo ou não são únicas para cada indivíduo. Mesmo que algumas experiências que eu tive possam ser iguais às experiências que outra pessoa do outro lado do mundo teve, existem contextos diferentes em que nós estamos inseridos. E esses contextos diferentes vão levar a conclusões diferentes. Portanto, eu vou criar uma visão de mundo diferente da outra pessoa, porque eu já era uma pessoa diferente, já inserido em um contexto diferente, e isso acaba gerando visões de mundo distintas a partir de experiências que são iguais. Então, é muito difícil duas pessoas terem uma visão de mundo totalmente igual, que é Impossível, pelo caos da própria natureza. Não é possível uma pessoa ter as mesmas sequências de experiências sendo exposta previamente às mesmas experiências. Sabe, a sequência linear de experiências serem todas iguais, que seria talvez a única forma de duas pessoas terem uma visão de mundo igual. Sim, isso eu não sei se complemento, mas isso até, essa questão da unicidade de cada pessoa até me incomoda quando tem aqueles, não sei lá, você vai fazer você vai fazer um teste de não sei o que e ele te engloba certo. Não, então você é pelo que deu o teste, você é uma pessoa que tem muito medo, você tal, você é uma pessoa supersticiosa, e ele te coloca dentro de uma caixinha ali com várias outras milhões de pessoas que tiveram um resultado de teste parecido com você. Mas eu acho que isso é como se fosse os signos, né? Você coloca pessoas que dentro de caixinhas, milhões de pessoas, e falam que elas têm as mesmas características, propriedades, ou se assemelham àquilo, sendo que cada pessoa é muito única e teve experiências de vidas tão únicas que jamais podem, né, ter. Você não pode fazer isso, né, em qualquer outro teste. Enfim, eu lembrei disso, achei interessante comentar. Sim, sim. Muito bacana. Tá, então uma pergunta de impacto aqui, para começar a terminar o assunto. Na tua opinião, como que a ciência ela deve assessorar os governos na questão de elaboração das políticas públicas? Será que tem como? Se tiver, tu tem algum exemplo, algum pensamento, Matheus? Então, é uma questão interessante, né, cara? A gente viu bastante exemplos sobre a questão da pandemia, né? Então, como, não, de fato não tem algo certo, né? Mas certas diretrizes falavam, olha, dessa forma, você vai ter menos número de mortes, ou não vai ter o colapso da saúde pública, etc. E, de fato, algumas atitudes tomadas impediram isso, né? Então, mas também tem que ser levado uma vez que é um governo, e um governo não mexe só com um ponto, como é a ciência, né? Porque a ciência, eu estou fazendo experimento de física ali, eu não quero mexer com química, com outras coisas, né? Mas uma decisão de um governo você tem que levar em conta muitas áreas, né? Então, no caso da pandemia, você tem não só levar em conta os prejuízos acerca da saúde pública, mas de economia, mercado, emprego e outras coisas, assim, né? Um monte de coisa. Então, é algo mais geral, eu vejo, né? E tendo em conta também que a ciência deve ser pautada, né, por valores morais, é algo interessante, porque quando a gente muito se pensa que a ciência também é um ponto, acho que é errado também um pouco da comunidade, da sociedade, é pensar que na ciência está a verdade absoluta, né? Então você acredita quase que divinamente na ciência, mas não, né? A gente mesmo viu aqui que existe um erro indutivo e que, portanto, se tem um erro indutivo, você tem a chance da ciência errar. A ciência não é nenhum... A comunidade, sim, e é feito de homens também, que também é uma comunidade Sim, científica, sim. não é, né, nenhum ser divino que tem a verdade das informações, de forma alguma, né? Agora, sim, tem métodos que se aproximam bastante em determinados assuntos do que a gente pode entender por universo e por mundo, né?
séculos de estudo da física, conseguiram chegar numa física muito muito minuciosa, né? Então, conhecendo efeitos que jamais teríamos conhecido se não fosse pelo método científico, né? Tá, Sim, sim. eu falei muito, né? Isso, eu falei muito, mas como que isso se relaciona com o governo, né? Então, e a experiência, né? Quando a gente fala de governo, ciência, tem muito estudo na ciência, pelo menos na parte de humanas, do, ciências humanas e econômicas, né? De qual o sistema econômico utilizar, né? Então é o capitalismo, é o socialismo, é o comunismo, anarcocapitalismo, né? Eu não sou o governo mesmo, mas a gente pode dizer que o socialismo, pela experiência, é muito difícil de dar certo, né? Por exemplo. Tendo por exemplo, assim, né? Eu sei que a pergunta em relação ao governo tomar certas atitudes, né? Isso é algo mais geral. Mas, com base em certos exemplos que outros países já deram, talvez seja uma forma, né, de você analisar a experiência com base na ciência e tomar certas atitudes. Bom, eu acho que tem que ser utilizado sim a ciência no governo, mas vai ter que ser sim pautada vai ter que ser auxiliada por pautas morais, e essas pautas morais inevitavelmente vai de como a classe política, que em tese deveria ser representada seria a parte representativa da sociedade, que nem sempre é, mas em tese deveria seria. Então, bom, já que a ciência deve ser pautada pela moralidade e a população tem, como a gente diz, cada um tem uma visão de mundo única, e principalmente entre populações, então a gente vai ter maneiras diferentes em que a ciência é utilizada, dependendo da parte moral que o povo se encontra. Um povo que acredita na moralidade islâmica, muçulmana, vai usar de uma forma diferente com um povo de maioria cristã, por exemplo, ou de maioria com religião afro-africana, ou judaico, etc. Né? Bom, tendo isso em mente, né, eu acredito que em certos pontos a ciência deve ser utilizada, como é mais objetivo, né? Então, a questão da pandemia, que teve vários estudos, vacina, então ser estimulado o uso da vacina. Acho que ainda carece um pouco de estudos em outras áreas, como segurança pública, né? Ou, por exemplo, teve algum estudo já científico que mostra como deve ser feito para acabar o problema da criminalidade no Brasil? Não sei, né? Se teve, por que não usaram ainda, né? Eu acho que é algo bem complexo, né? Quando você se lida com um país ou humanos. Sim. Mas tem que ser, pelo menos, analisados as básicas experiências que a humanidade nos deu aí, de modelos que dão certo ou dão errado, né? Como não só questão de socialismo, capitalismo, que é o que é mais aparente, né? Mas decisões como vamos taxar grandes fortunas, vamos. Claro que cada país tem sua condição, né? E não tem como você falar que vai ser a mesma consequência, mas dadas as circunstâncias dá para mensurar mais ou menos, né? Então já dá para fazer muita coisa. Como o Brasil a gente fala que é um país atrasado, dá para evitar fazer muita coisa que outros países já fizeram e deram errado, e dá para tentar fazer muitas coisas que alguns países fizeram e deram certo. Tem uma visão até um quanto simplista da situação, né? Mas utilizando-se da experiência, né? Então a ciência é feita de experiência. Então eu acredito mais ou menos nessa questão, né? Mais ou menos por esse lado, assim. Eu não sei que não deu uma resposta precisa, mas a pergunta é difícil, mas eu acredito mais ou menos levando em consideração essas questões. Eu acho que é isso. Assim, eu tenho uma dica cultural, assim, pra acabar. Que o nome do. Eu tenho um livro aqui que o nome é A Máquina do Ódio, da Patrícia Mello. Que ela é uma jornalista que lá em 2018 ela que fez a cobertura da descoberta das fake news do WhatsApp, sabe? Estavam repassando mensagem falsa e tal, robô, sabe? Assim, contas falsas que spamavam, assim, no perfil de todo mundo no WhatsApp mensagens falsas, assim.
no segundo turno de 2018 ela descobriu isso e fez uma reportagem. E lógico que todo mundo caiu pra cima dela, queria matar ela, e ela fez esse livro, A Máquina do Ódio, é um livro muito bom e exemplifica bastante o nosso assunto aqui. Bacana, bacana. É isso, então, tipo, eu agradeço a participação, né, que realmente a gente tava precisando de pessoa pra conversar. É muito bom, assim, ter esse tipo de conversa, cabeça, esse papo é muito bom. E eu agradeço realmente pela tua presença, que nos ajudou bastante nesse trabalho que a gente tá fazendo. Show de bola, tamo junto. Valeu, Matheus. Agradecer também a quem tá ouvindo aí, aos ouvintes. Obrigado por aumentar o nosso número de visualizações. E é isso. Falou!